Qual o método que Deus usa e usou para salvar? Queridos, sejam muito bem-vindos ao Devocionei, seu canal de devocionais diária. Eu sou o pastor Ezequiel Ferreira, pastor da Igreja Batista Crescendo em Graça, e trago aqui os resumos dos meus devocionais para que você seja edificado. Se você quiser aprender a fazer seus próprios devocionais diariamente, sem depender de livro A ou livro B, apenas com a Bíblia e um caderno e uma caneta, o primeiro link na descrição é do meu curso Devocionei. Um curso rápido, um curso prático e muito eficiente que vai te ensinar a fazer seus próprios devocionais e, com isso, mudar a sua vida radicalmente, espiritualmente. A sua vida espiritual vai ser mudada radicalmente. Quer conhecer o Devocionei? Primeiro link na descrição. Como Deus decidiu nos salvar? Qual foi o método que Ele usou para salvar e para nos chamar à salvação? Veja, Paulo vai dizer, capítulo 1, verso 18 ao verso 25, como eu falei, esse é o resumo do meu devocional. Ele traz a ideia de como nós fomos salvos. Ou seja, Deus usou um método não tradicional de acordo com as religiões dos gregos e as religiões pagãs. Em todas as outras religiões, para que o adepto fosse salvo ou tivesse alguma benevolência dos deuses, ele tinha que sacrificar alguma coisa, fazer alguma coisa, ou seja, fazer para receber. Paulo vai dizer que Deus não usou esse método de fazer algo para receber. E se você for analisar as religiões, ainda hoje é assim. As pessoas ou seus adeptos têm que fazer algo para receber algo. Eu digo por experiência de causa. Já fui adepto do... Como é que a gente chama? Do candomblé. É porque dentro do candomblé tem uma cultura, né? Eles não se chama de adeptos do candomblé. Dizem que são adeptos do culto, sacerdotes do culto afro, que é o pai de santo, que não é pai de santo, é sacerdote do culto afro. E o candomblé ali é um culto de matriz africana, essa é a palavra que eu estava procurando. Já pertencia a isso. E sempre, dentro dessas tradições, como dentro de outras religiões, você tem que fazer algo para receber algo. Não é que primeiro você recebe, depois você dá. Não, primeiro você faz alguma coisa, depois você recebe alguma coisa. O cristianismo é totalmente o contrário. No cristianismo, primeiro Deus fez alguma coisa. E depois nós recebemos essa alguma coisa. Agora, como foi que Deus fez alguma coisa? E é isso que Paulo diz. Veja, ele diz que certamente a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Onde está o poder de Deus aqui? Está na loucura da pregação, está no conteúdo, né? Que certamente é a palavra da cruz. É loucura para as pessoas. Qual foi o método que Deus usou? Ele usou o método da cruz. Para que a gente possa ser salvo, nós temos que crer em algo que foi feito na cruz do Calvário. Veja, que Paulo disse que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Para aqueles que se perdem, para aqueles que não alcançaram, não foram alcançados ainda, falar que nós somos salvos pela loucura da cruz, por algo que foi feito na cruz, parece loucura. Parece loucura para aqueles que não entendem. Mas veja que Paulo continua. Ele diz, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Os inteligentes e os sábios não conseguem acompanhar esse raciocínio. Como Deus pode salvar alguém através de outro alguém que foi para a cruz? Consegue entender que isso para nós somos salvos, isso é perfeito, isso é poder de Deus, é maravilha, nós cremos nisso. Mas para quem não é, como assim alguém foi para a cruz, morrer na cruz para me salvar? Parece loucura. Os sábios acharam isso loucura. Os inteligentes não conseguem acompanhar isso. E ele diz, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Veja que ele continua dizendo, não é fato que Deus tornou loucura a sabedoria desse mundo. O mundo sábio não acompanhou o raciocínio de Cristo, o raciocínio do Pai na cruz. O mundo sábio, o mundo cheio das suas inteligências, cheio da sua sabedoria, seu entendimento, não consegue acompanhar o raciocínio de Deus ao que Cristo vá para a cruz para salvar alguém. Ele continua dizendo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação.
O mundo não acompanhou o raciocínio de Deus, não acompanhou o método que Deus decidiu usar para salvar a humanidade. Mas qual foi o método então que Deus decidiu usar? Não foi fazendo alguma coisa para ele para depois ele fazer alguma coisa para nós. Não. Ele diz que Deus achou por bem salvar os que creem pela loucura da pregação. E que pregação? A pregação da palavra da cruz, que se tornou loucura para os que se perdem. Mas para nós, os que somos salvos, é poder de Deus. O poder de Deus consiste em que Deus chamou os que iam crer através da loucura da pregação, que para o ímpio, para o que se perde, é loucura entender que Deus salva uns através daquele que foi para a cruz do Calvário. E veja que ele continua: porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Aqui está dividido os dois grupos do que existia basicamente na época, né? Ou você era grego, ou você era judeu, ou você era judeu, ou você era gentio. Então ele basicamente dividiu os dois grupos aqui, porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo e esse crucificado. O mundo inteiro, cada um busca as suas coisas, mas o método que Deus usou não foi aqueles que o mundo buscava, mas foi de fato o método de salvar os que creem pela loucura da pregação. Deus decidiu, veja que ele continua dizendo: mas para os que foram chamados, nós fomos chamados por Deus. E como é que ele chama o seu povo? Ele chama o seu povo pela loucura da pregação. E qual é o conteúdo dessa pregação? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. O poder de Deus concentrado está na pregação, e o conteúdo da pregação é a cruz. A cruz é o conteúdo da pregação, e isso é o poder de Deus. E ele diz: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Lógico que aqui ele está dando hipótese. Se Deus fosse fraco, a fraqueza dele seria mais forte do que a força do homem, né? Mas isso para demonstrar que Deus decidiu usar uma ferramenta, um meio. Não vou dizer ferramenta não, um meio. E qual foi esse meio? Ele decidiu usar a pregação do Evangelho, a pregação do Cristo na cruz, e isso é o poder de Deus. O poder de Deus é Cristo, e Cristo pregado na cruz. Por isso, quando falamos de Cristo, quando pregamos a Cristo e Ele crucificado, isso é o poder, é o conteúdo da mensagem. Esse conteúdo dessa mensagem é poderoso para salvar todos aqueles que creem, que vão crer, e todos aqueles que o Pai vai chamar. Queridos, isso traz outra implicação. Se você está gostando do vídeo, curta, comente, compartilhe. Traz uma implicação. Na pregação, se você ouve uma pregação que de fato não tem Cristo, não tem a Bíblia, não tem o conteúdo, é só aqueles tipos de pregação de enchimento de linguiça que mexe com as tuas emoções, mas não te traz ao arrependimento, não te traz para a cruz, é muito difícil você se alimentar de Cristo. Vai ser muito difícil você ter uma vida espiritual robusta. Por isso, as pregações em nossas igrejas têm que, de fato, existir a cruz. Tem que, de fato, ser pregações, não discursos, não palestras motivacionais. Mas veja que Paulo disse que Deus decidiu chamar os que creem pela loucura da pregação. Loucura para nós? Não, loucura para os ímpios. Os ímpios olham para isso, para o Cristo na cruz, e diz: isso aí certamente é loucura. Mas para nós, os que creem, isso é o poder de Deus. O poder de Deus consiste na pregação do Cristo crucificado. A pergunta é: você já creu em Cristo? Se você chegou aqui de paraquedas nesse vídeo e você não é cristão, você até então é indeciso, a loucura da pregação, o Cristo pregado, o Cristo que nós pregamos, ele está vivo e ele é, de fato, o poder de Deus, que pode transformar a sua vida, pode transformar a sua família. A loucura da pregação da cruz constrange tanto a mim como para todos aqueles que foram chamados ou que serão chamados. Se você é um dos que foram chamados ou que está sendo chamado por Deus nesse momento, através da loucura da pregação, você pode ser alcançado por Cristo. Se você
confessar com seus lábios e crer com o seu coração no Cristo ressurreto. Então Paulo diz, então, será salvo. Que Deus te abençoe. Se você quiser aprender as suas próprias devoções, fazer as suas próprias devocionais, te convido a pegar o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. E envie para outras pessoas que querem também, assim como você, ser edificados pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe nesse dia, nessa tarde e nessa noite, em nome de Jesus.